A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento da palavra do Senhor. E estou aqui acompanhado do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está aí nos dando suporte na nossa técnica de som e projetando imagens também, e a você, professor e aluno da nossa querida escola dominical. Estamos diante de mais uma lição, a segunda lição deste quarto e último trimestre. Irmãos, uma lição que será maravilhosa sobre o corpo humano, né? Vai ser maravilhoso isto. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro do ano da graça de Deus de 2025. Esta lição, esta aula vai ficar durante toda a semana para você poder assistir, né? Quantas vezes você quiser e tirar suas conclusões, enfim, vai ser muito bom, viu? E no próximo domingo, então, dia 12 de outubro, então estaremos estudando esta lição em nossas classes. Tenho certeza que vai ser mais uma preciosa lição e mais um precioso aprendizado, né? Agora o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta em nossa lição desta semana. Que bênção, irmãos. Nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Os nossos cultos, nós temos diversos cultos durante a semana. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o culto de doutrina, de ensino da palavra do Senhor. Às quintas-feiras, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis, que tem sido bênção na vida dos irmãos. De segunda a sexta-feira, aqui no nosso templo, em Itaparica, nós temos a nossa maravilhosa consagração na direção do círculo de oração, sempre às 8 horas da manhã. Aos domingos, nós temos a nossa escola bíblica dominical às 8h30, com diversas classes, crianças, casais, homens, mulheres, um tempo de estudo maravilhoso da palavra do Senhor. E também nós temos o nosso culto vespertino, às 17h45, aqui no templo, um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nas redes sociais, no canal do YouTube da DCI, nós temos o nosso momento de oração ao meio-dia, sob o comando, né, na direção do nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical, com aquele irmão, com aquele professor da escola bíblica. Compartilhe esse estudo, a palavra do Senhor deve ser compartilhada. Você seja também um evangelista. Nos siga nas redes sociais, comenta esse conteúdo, siga-nos também lá no Instagram, tá bom? Hoje nós estudaremos a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 12 de outubro de 2025, que tem o seguinte título: O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo está no livro de Salmos, capítulo 139, versículo de número 14. E assim diz a palavra do Senhor: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Salmos, capítulo 139, dos versículos 1 a 4 e também do 13 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei,
porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. Os objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno durante a ministração dessa instrução. Primeiro objetivo, conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Segundo objetivo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E terceiro objetivo, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Comentário. A introdução do comentarista. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, mais uma lição preciosa está diante de nós. O corpo humano, uma verdadeira e maravilhosa criação de Deus. Tão espetacular que ele procurou formar este corpo, este ser humano, com as suas próprias mãos. Já disse na lição anterior, que foi a primeira, é claro, que as demais coisas ele usou a palavra, haja isto, haja aquilo, né? E as coisas iam acontecendo, conforme a sua ordem, a sua determinação. Mas quando chegou na vez do homem, ele não disse haja. E o homem não surgiu pela palavra, como as demais coisas. Mas ele disse, façamos o homem. Façamos. Então, com as suas próprias mãos, com detalhes, ele formou do pó da terra o corpo humano. Eu fico a imaginar a beleza que foi. Porque se você for olhar a trajetória de muitos escultores neste mundo, você vai ver cada obra maravilhosa. Miguel Ângelo, por exemplo, foi um destes, né? Quando esculpiu as imagens, né, de Davi, Moisés, você vê pelas beiras de praias desta vida, aqueles escultores que fazem esculturas de areia, cada uma mais bonita que outra, e olha que são míseros mortais a fazerem essas esculturas. Agora, imaginem Deus fazendo a escultura de um homem na areia, no pó da terra, enriquecendo aquela escultura com os mínimos detalhes. Imaginem como não ficou o rosto de Adão, seus braços, suas pernas, seu corpo em si, não é? E depois de tudo pronto, ali estava aquele corpo inerte. Ele vem e sopra nas narinas de Adão. E ali projeta-se dentro daquele corpo feito do pó
alma e espírito. E este homem agora passa a ser uma alma vivente, vendo, ouvindo, falando, apalpando, andando, sentindo. E o que é maravilhoso, muito mais, dotado de uma inteligência inimaginável, humanamente falando. Porque a sabedoria de Adão não foi uma sabedoria adquirida em colégios, em universidades, através de caneta, papel, blocos, etc. Não. A sua sabedoria era intuitiva. Ainda mais que ele estava no estado de plena inocência. O pecado ainda não havia lhe corrompido. E agora ele era um ser perfeito, perfeitamente criado, perfeitamente sábio. E Deus ali o autoriza, o constitui o seu imediato. Ele passaria a dominar a natureza, conforme nos relata os versículos 27, 28, 29 de Gênesis 1. Ele dominaria os animais, as aves, os quadrúpedes, os répteis. Tudo, enfim. E sobre estas coisas, ele deu os respectivos nomes. Aquele corpo perfeito, perfeito, sem doenças, sem perigo de morte. Se não houvesse pecado, irmãos e irmãs, amigos e amigas, Adão estaria vivo até hoje, o século XXI. Porque não havendo pecado, não haveria morte. Infelizmente, o pecado entrou no mundo através dele próprio, Adão. E por meio deste pecado veio a morte. As consequências funestas desta morte. Mas vocês imaginem que maravilha era esse corpo. E depois da sua costela, ele fez a mulher. Imaginem como deveria ser bela a nossa mãe Eva, não é? Enfim, que casal lindo, que casal maravilhoso, vestidos de glória. Não tinha nada igual, irmãos. Não tinha nada igual. Até que o pecado veio para tudo corromper, para tudo destruir. E hoje temos estas consequências funestas e irreversíveis. Envelhecimento, corrupção do corpo, deteriorização da saúde, crise corporal em todas as áreas, intelectual, moral, espiritual, não é? E, por fim, o envelhecimento, a deteriorização do corpo e a morte. E o seu sepultamento, porque o homem teve que voltar ao pó, de onde saiu, por conta do pecado. Gênesis 3, 19. E Eclesiastes 12, versículo 7. Mas esse corpo foi feito para adorar a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus, para honrar a Deus. E com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele veio para buscar e salvar o que se havia corrompido, perdido, e ele veio para restaurar, ele veio para propiciar, providenciar o ministério da reconciliação deste homem com seu Deus, desta criatura com seu Criador, da terra com o céu. E é sobre isso que estaremos meditando, estudando nesta lição. Vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a maravilhosa obra de Deus, que se divide em 3 subpontos, com os seguintes títulos:
do pó da terra. Segundo subponto, Deus, o autor da vida. E terceiro subponto, a individualizada formação integral. Primeiro subponto, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá, Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Hebreus 11:3, Atos 17, 22 a 28 e Romanos 11, versículos 33 a 36. Segundo subponto, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis 1:27 e também Gênesis 3, versículo 20. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmos 139, de 13 a 15 e Jeremias 1:5. Terceiro subponto, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea, conforme nós podemos ver em Gênesis 4:1, Salmos 33:15, Zacarias 12, versículo 1 e Isaías 57:16. As escrituras falam claramente da existência de uma vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Vemos isso em Gênesis 25:22, Lucas 1:15, também de 39 a 44, e Gálatas 1:15. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Salmo 127, 3 a 5 e também Salmo 128, versículo 3. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Pastor Mário. O título do primeiro ponto. A maravilhosa obra de Deus. Que título maravilhoso, né, irmãos? A maravilhosa obra de Deus. Então, o ser humano foi a coroação da própria criação. O homem é a coroa desta criação. A maravilhosa obra que Deus fez, formar o homem do pó da terra, o tornando, né, sua imagem e a sua semelhança. O primeiro subponto, o título? Do pó da terra. Do simples pó da terra. Deus faz um ser humano de uma complexidade nunca vista, nunca alcançada em sua plenitude nos estudos que a ciência queira fazer, mas jamais poderão fazer. Veja que milhares e milhares de anos já se passaram desde que o homem foi formado lá do pó da terra. E a ciência humana nessa área continua engatinhando. E as enfermidades que surgiram, eles são impotentes para curar. Só chegam a dizer, tem tratamento, mas não tem cura. Para vocês terem uma ideia, o corpo humano, por mais estudado que seja, eles nunca chegam à plenitude do conhecimento. Pelo contrário, estão sempre engatinhando. Como que tudo funciona de maneira plena. Se não houvesse pecado, o corpo teria condição de viver eternamente aqui nesta terra. Observem como que a coisa funciona, não é? Veja, por exemplo,
dado à corrupção do pecado, as doenças afloram, o pâncreas para de funcionar e se faz necessário, né? Remédios, insulinas, para substituir o funcionamento do pâncreas. Como os rins funcionam, o fígado, o coração, pulmão, não é? O raciocínio da mente com seus milhões de neurônios, o poder da fala, do raciocinar, do agir, do intervir. Sabe, irmãos, a ciência humana é incapaz de dar uma solução plena para esses fatos. É por isso que o salmista disse que ele se maravilhava da maneira terrível como ele foi formado. Como Deus nos formou no ventre da nossa mãe, oriundo de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. E o que é interessante aqui, Deus não fez um terceiro sexo. A Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea. E este macho e esta fêmea geram o quê? Novos machos e novas fêmeas. Não um terceiro gênero. E quando a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus está falando aqui de uma vida heterossexual e não homoafetivo. Deus está falando aqui de um casamento indissolúvel à sua mulher e não a uma das muitas, até que a morte os separe. Essa é que é a verdade. A Bíblia mostra aqui núcleos surgindo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, um novo núcleo. Mesma família, mas um novo núcleo. É a proliferação, é a perpetuação da espécie. E tudo de maneira muito graciosa, sistemática, natural. Veja como que as coisas vão acontecendo. Dois jovens se casam, se entrelaçam, num relacionamento sexual nascem filhos. São novos membros de um novo núcleo familiar. E tudo de maneira natural, não precisando de mais nada além disto. E por mais que a ciência se esforce, jamais conseguirá fazer alguma coisa, até mesmo quando eles conseguem produzir em laboratórios novos fetos, novas vidas. Mas de onde vem a obra-prima? De onde vem? É do esperma masculino, é do óvulo feminino. Quando há um casamento homoafetivo, nasce filhos de dois seres do mesmo sexo? Não. Vai sempre depender de alguma coisa. Se é mulher, vai depender do esperma masculino. Se for homem, vai depender do óvulo feminino. Isso é Bíblia. E o que estiver fora disto está errado, está incorreto, não tem a aprovação de Deus. E é sobre isto que falamos. Não temos nada pessoalmente contra ninguém. Simplesmente estamos a ensinar o que a Bíblia nos diz e o que é real, há milênios e milênios de anos. E tudo oriundo de quê? Do quê? Deste corpo maravilhoso que Deus formou, que é o corpo do homem e o corpo da mulher. E olhe, com anatomias diferentes. Que coisa espetacular, não é verdade? A mulher não pode ter filhos se não tiver a colaboração do homem.
E o homem não pode ter filho se não tiver a colaboração da mulher. E uma vez a criança gerada, já passa a ter vida no ato da fecundação. Zacarias 12:1 está escrito que Deus forma o homem e põe dentro dele o seu próprio espírito. Ou seja, cada corpo recebe o seu espírito. Não existe ninguém recebendo o espírito de outrem. Cada um tem o seu, recebe o seu, lhe é próprio. Zacarias 12:1. Que coisa espetacular. Segundo subponto. Deus, o autor da vida. Eis aí, quem fez tudo isto? Deus. Deus. Ele é o autor disto tudo. O poder é dele, veio dele, está nele. Foi ele quem formou o homem. Foi ele quem formou a mulher. Foi ele quem criou os animais. Todas as coisas, as galáxias, os satélites, os planetas, os cometas, as jazidas petrolíferas, hidrominerais, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral. Ele é o autor disto tudo e é o autor da nossa vida. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 2 e 3. Que coisa espetacular, não é? A este Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre. Terceiro subponto. A individualizada formação integral. O que é interessante é isto. É que cada ser, ele é individual. Hoje, por exemplo, temos mais de 8 bilhões de seres neste planeta. Mas não existe nenhuma cópia. Veja que as indústrias fabricam seus produtos em séries. Computadores, aviões, automóveis, televisões, etc. Mas seres humanos, não. Cada um é cada um. Cada um que foi feito, Deus jogou a forma fora. Não tem ninguém igual. Temos pessoas gêmeas. Temos sim. Semelhantes até por demais. Mas as almas não são gêmeas. Somente os corpos. Os espíritos não são gêmeos. Somente os corpos. Repito, Zacarias 12:1. Deus formou o homem e colocou dentro dele o seu próprio espírito. Se nascerem 2 gêmeos, serão 2 espíritos diferentes. Até mesmo as digitais das nossas mãos, não são iguais. Quanto mais das mãos dos outros. Então não existe ninguém igual. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando nos aspectos espirituais. Repito, tem os gêmeos, muito semelhantes, mas tratam-se de 2 ou 3 ou 4 distintas pessoas, dependendo da quantidade de gêmeos. Podem se parecer em tudo, mas não são iguais em suas almas. Não são iguais em seus espíritos. Estão entendendo? Cada ser é único. E é uma individualidade completa. Quando Deus fez o homem, fez completo para nada lhe faltar. Hoje em dia, entretanto, por causa do pecado que veio tudo deteriorar, quantas vezes a pessoa nasce com deficiências, com doenças
congênitas, não é? Às vezes faltando uma coisa, faltando outra, mas isso por causa do pecado, não por conta e causa de Deus. Que coisa tremenda, não é? Como é difícil o pecado no mundo. E isto é irreversível. E é por isso que, por causa dele, veio a morte, até mesmo para que o homem não continuasse a sofrer. A morte é um ponto final em sofrimentos físicos. O bom é que se cuide as pessoas, para que a morte termine o sofrimento físico, mas comece um sossego eterno. Daí a pessoa aceitar Jesus como Salvador e ter esse direito à paz eterna, se aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Do contrário, o castigo e o tormento continuará na segunda morte. Mas eis aí, queridos, o que Deus fez de tão bom, deturpado foi pelo pecado. Mas Cristo veio para tudo isso restaurar, a saber, aqueles que se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos e aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, passarão da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5 e o versículo 24. Passemos agora ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto da lição de número 2 tem o seguinte título: O corpo e a glória de Deus. E se divide, irmãos, em 4 subpontos. Primeiro subponto, o divino tecelão. Segundo subponto, entendimento e louvor. Terceiro subponto, o perigo dos extremos. E quarto subponto, princípios ou regras. Faremos também a leitura direta. Primeiro subponto, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmo 139, de 13 a 15. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Segundo o subponto, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão "a minha alma o sabe muito bem", demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Romanos 1, de 18 a 32. Terceiro subponto, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico 19, 28, Provérbios 23, de 29 a 35 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno,
marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. 2 Timóteo 3, versículo 2 e 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios 6, 12. E quarto subponto, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis, que podem nos levar ao legalismo. Mateus 23, de 1 a 7, e também versículo 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Romanos 14, 21 e Romanos 15, de 1 a 7. Pastor Mário. O título desse segundo ponto, irmão Peter: O corpo e a glória de Deus. o corpo e a glória de Deus. Isso significa que o nosso corpo é para glorificar o Senhor. O nosso corpo é para glorificar este bom Deus, este Criador de todo o universo, que fez os céus e a terra e que formou o ser humano, isto é, eu e você, querido espectador. Coisa linda, não é verdade? Então, que o nosso corpo glorifique a Deus, que sirva para glorificar a Deus, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, santuário de Deus em nossas vidas. O teu corpo tem glorificado a Deus? Espero que sim. O título do primeiro subponto: o divino tecelão. Olha que coisa linda. O teu corpo foi o divino tecelão quem teceu. Quando a Bíblia fala entreteceste-me no ventre da minha mãe, é o mesmo que o tecelão fazendo o pano dos fios de algodão virá tecido. Então Deus, ele teceu todos os tecidos de nosso corpo, tornando em carne, nervos, pele, ossos. Olha o acabamento, a nossa pele, irmão, é o acabamento desse corpo. Olha como ele funciona internamente, né? Coração, pulmão, rins, baço, fígado, útero, enfim, tudo em seu devido lugar, tendo a sua devida função. Tanto os órgãos internos quanto os órgãos externos, cada um com a sua função. E tudo funcionando de maneira muito, muito natural. Sem ter que forçar aqui, ali, acolá, não é? Foi Deus quem teceu tudo isso. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, por esse fato inédito em toda a história do mundo, da humanidade, enfim. Nada igual ao que Deus fez no que toca ao ser humano. Ele foi o que projetou tudo isto. E ele foi o que executou também tudo isto, nos seus mínimos detalhes. Ele pessoalmente nos formou. E a partir de Adão veio toda esta população mundial em todos os tempos. Ele é
o tecelão de tudo isto. Ele é o criador de tudo isto. E num segundo momento, qual é o título? Entendimento e louvor. Daí, precisamos entender tudo isto e louvá-lo. Foi o que Davi fez. Então, releia todo esse Salmo 139, principalmente desses versículos 13 até o 15. Quando Davi entendeu, pelo Espírito de Deus, como formado ele foi, como entretecido ele foi no ventre da sua mãe, ele abriu seus lábios e louvou a Deus. Quão maneira terrível tu me formaste. E o que é interessante, irmão, é que Deus, além de nos formar, nos tecer, ainda escreveu em um livro todos os dias das nossas vidas. Ele escreveu tudo num livro, ele fez um diário. Cada ser humano tem um diário que Deus fez. É isso que Davi relata aqui. Então, merece ou não merece um louvor? Merece ou não merece uma glorificação? E quando ele disse, a minha alma sabe muito bem, é porque ele era um homem cheio de fé. E ele não entendeu isto pela ciência, não. Tanto é que até hoje a ciência não entende tudo isto. Mas pela fé, tudo Davi entendeu. Isso lhe trouxe sossego e paz. Porque quando o homem não tem Deus, ele não sabe de onde veio, quem o fez, não sabe nem como está, e muito menos para onde vai. Essa aqui é a verdade. Mas aquele que conhece a Deus, como eu e você, sabemos quem nos fez. Sabemos de onde viemos, ou seja, viemos do céu, do próprio Deus, os nossos espíritos e almas, e do pó da terra o nosso corpo, que por ele, Deus, fomos feitos. Então sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui, servindo a ele, adorando a ele, seguindo, amando, honrando, e sabemos para onde iremos, que é o céu, que é estar junto dele e passar com ele uma eternidade, aí sim, em plena adoração, em plena restauração, espírito, alma e corpo. É por isso que, entendendo o que ele nos fez, louve-o, porque o louvor é uma forma de você agradecer a ele por tudo que ele fez. Mas cuidado, hein? Vem aqui o terceiro momento. Qual é, irmão Peter? O perigo dos extremos. Devemos tomar cuidado com o perigo dos extremos. Para que serve o nosso corpo? Não é para glorificar a Deus? Então não faça deste corpo um objeto de idolatria. Foi citado aqui algumas coisas. Tem algumas filosofias vindas do Oriente, da Europa também, que esse corpo é tão mau, tão ruim, que ele não presta para servir a Deus. Isso é horrível. Dado o pecado, né? O corpo não é puro para servir a Deus. Isso é doutrina maligna. Porque o nosso corpo, ele é sim o templo do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, ele vem e mora com a gente. Ele próprio disse, aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. E o Espírito Santo mora em cada um de nós, que o servimos, que o amamos e que o adoramos. Agora, fora isto, ainda tem o perigo do narcisismo. O que é isto?
culto ao corpo. Tomemos cuidado com o narcisismo, com o hedonismo, que já é os prazeres. Jogar o nosso corpo nas práticas pecaminosas. Então, cuidado com isto, porque se o corpo peca, vem inferno por aí. Jesus já dizia, não temais aquele que só pode matar o corpo, mas antes temais aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Mateus 10, 28. Então, cuidado com os extremos. Muito cuidado. Porque o nosso corpo é para servir a Deus, é para ser templo do Espírito Santo. Devemos ter cuidado com ele, providenciar para ele uma boa alimentação, dar para ele uma boa qualidade de vida, não é? Treinamentos físicos, tudo isso é necessário para que tenhamos uma vida saudável, mas não exagerada. Viver uma vida simples, ir à igreja, adorar a Deus, servir a Deus. Cuidado com os extremos. Todas as extremidades, elas são perigosas. Nem para o lado bom demais, nem para o lado mal demais. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te aniquilarás a ti mesmo. Não sejais demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco, porque morrerás fora de tempo. Eclesiastes 7, 16 e 17. Está vendo? As extremidades são perigosas. Tome cuidado, que o teu corpo seja o templo, sempre o templo do Espírito Santo. Qual é o quarto aqui? Princípios ou regras? Princípios ou regras. Princípios bíblicos. É o que eu acabei de dizer. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. São princípios que devemos seguir, obedecer, vivenciar. Regras, devemos tomar cuidado com elas, não é? Há muita coisa por aí que não passa de legalismo. Há muita coisa por aí que não levam a nada. O importante é obedecer a Bíblia, guardar a Bíblia, praticá-la como ela é. É claro que temos que ter um padrão, mas padrão esse que não ultrapasse limites, certo? Então, sejamos cristãos conscientes. E quanto mais a Bíblia você lê, mais sábio ela te deixará, viu? Nunca esqueça disto. Vamos então agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da lição de número 2. O corpo e a coletividade, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a prática relacional. Segundo subponto, a prática congregacional. E terceiro subponto, tecnologia e culto. Primeiro subponto, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por isso temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade.
Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo, em Tiago 1, versículo 27, e em Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 18. Como está a nossa comunhão? Segundo subponto, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional, em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Efésios 4, versículos 1 e 3 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 15. Terceiro subponto, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração, segundo Crônicas 7, de 1 a 4, Salmos 27, versículo 4, Salmos 100, versículo 2 a 4 e Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmos 150, versículo 6, Atos 4, 24 e 31, 1 Coríntios 14, 26 e também 1 Timóteo 2, 8. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Pastor Mário. O título desse terceiro ponto: O corpo e a coletividade. o corpo e a coletividade. O que isso significa? É que o corpo precisa se relacionar. O corpo precisa se sociabilizar. Não fomos chamados para vivermos na solidão, exclusivos, longe de tudo e de todos. Tomem muito cuidado. Primeiro subponto. A prática relacional. Está vendo? A prática relacional. Quando Deus fez Adão e Eva, versículos 27, 28, 29, justamente para que eles cuidassem de tudo e de todos. Eles interagiam com tudo e com todos. Naquela época, então, com a própria natureza, com os animais. Depois Adão e a própria Eva, em seguida seus filhos. Porque o homem não foi feito para viver isoladamente. O homem é um ser social. Quando se fala homem, aqui está se falando do gênero humano. O homem, a mulher, não foram feitos para viverem na solidão, na individualidade. Não. O relacionamento é muito importante. A expressão corporal, o aperto de mão, o abraço, o diálogo, a convivência. A prática familiar é o maior dos exemplos. Devemos tomar todo o cuidado com essa tecnologia que aí está. O que se vê muito hoje em dia, até nas famílias, é que nos almoços, nos jantares, nos lanches, eles estão mandando mensagens pela internet, um ao lado do outro, quando poderiam estar falando, conversando. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A tecnologia tem servido para isolar as pessoas.
Mas, durante os séculos e milênios, o que mais se observa é que o ser humano precisa do outro ser humano. Veja que as nações têm suas relações diplomáticas, né? Porque uma nação não pode viver isolada da outra. O que uma produz, às vezes a outra não produz. E uma vende para a outra o que a outra não tem. Veja que as relações comerciais fazem parte deste relacionamento. As famílias da mesma forma. Então, todos precisam mutuamente uns dos outros. Então, essa relação coletiva se faz necessária. Que haja mais diálogo, que haja mais presença, mais conversa, mais aperto de mão, abraços, o aconchego humano. Repito, o ser humano é um ser social para viver em grupos e não isoladamente. E se isso acontece lá fora, vem agora o segundo ponto. Qual é, irmão Peter? A prática congregacional. A prática congregacional. A necessidade do crente estar na igreja. Essa história do crente desigrejado, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Em Hebreus 10, 25, em diante diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Olha aí. Em Atos 2, de 41 a 47, a Bíblia diz que depois que eles foram batizados, num total de 3.000 pessoas, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais e prodígios. E eles tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo. E nas casas se confraternizavam, partindo pão em casa, se confraternizando em casa. No Antigo Testamento, todo mundo subindo ao templo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você está vendo? E outro detalhe, se a Bíblia nos diz que somos ovelhas, parem para pensar. Onde é que é o lugar da ovelha? É no meio do rebanho. Ovelha que se desgarra do rebanho, facilmente o lobo a devorará. O urso, o leão. Vocês se lembram que Davi disse que em 2 ocasiões ele teve que enfrentar o urso e o leão, porque esses seres, estas feras, queriam devorar as ovelhas. O lobo é inimigo voraz das ovelhas. Então, ovelha fora do rebanho é presa fácil para as feras malignas. Então, lugar da ovelha é onde? No aprisco, no meio do rebanho. Não existe fé virtual, isolada, não. A fé junta, a fé congrega, a fé não espalha. Sabe, queridos? Tomemos cuidado com isto. Você tem ido à tua congregação e quando você vai verdadeiramente, você presta a Deus um culto? Ou você fica de lá de maneira distraída, olhando para um lado, para o outro, para o rosto de um, para o rosto do outro, ou vidrado no celular? Meus irmãos, deveria ser proibido esta prática. Quando você for à igreja, não use o celular no culto, coloque-o no vibracal. E, se possível, nem leve para a igreja, mas se levar, faça isto. O que você tem que ter na igreja é a tua harpa, é a tua Bíblia. Viu? Tome cuidado com isto, muito cuidado. Tem muita gente aí que usa o celular o tempo inteiro.
Cuidado com isso. Que nada mais é do que a sequência do terceiro subponto aqui. Cite só o título, irmão. Peter. Tecnologia e culto. Tá vendo? Tecnologia e culto. Que história é esta? Não é? Veja que tudo está girando em torno disto. Desde o primeiro subponto aqui. A tecnologia tem servido para individualizar, para isolar. Isso é bom? De maneira nenhuma. Volto a repetir o que eu disse no começo. Até nos próprios almoços, jantares das famílias, o pessoal não larga o celular para nada. Em vez de conversar, trocar ideia, contar alguma coisa que o outro não está sabendo, foi uma semana que ficaram separados, ou até 15 dias, enfim. Na hora que se ajunta, liga celular, usa celular e ainda manda mensagem, né? Para o que está do lado, gente. Isso é terrível, um negócio desse. Isso tem acabado com o diálogo, com o aconchego. Você está cultuando a Deus? Outro detalhe. Gente que não vai para a igreja, que está desigrejado, né? Quer ficar em casa assistindo o culto. O culto pela internet é um culto frio. Não tem calor humano ali. Quando há necessidade mesmo, não se discute isso. Agora, por negligência, com preguiça de ir à igreja, isso é pecado. A verdade é essa. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Está vendo? Tem que ser motivo de alegria irmos à casa de Deus. Davi chegou a dizer, né, o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que é de habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Contemplar a formosura do Senhor, mas olha agora, e aprender no seu templo. Salmo 27, verso 4. Se você está doente, né? Se por algum motivo precisou viajar e onde você está não dá para ir a uma igreja, aí você quer assistir o culto da sua igreja, tudo bem. Agora, se você está na sua casa, no seu bairro, e você não vai à sua igreja com preguiça, isso não está correto. Não está correto. Tome cuidado. Lugar de crente é na igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, aí eu estou no meio deles. Está vendo? No meio deles. Quando Jesus ressuscitou naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam separados? Não. Estavam reunidos e Jesus apareceu no meio deles. Naquele domingo, na outra semana de novo e assim por diante. Reúna, congregue, relacione-se. Faça tudo isto para a glória de Deus. Adore esse Deus que te formou do pó da terra. Adore este Deus que te fez servos dele e que quer te levar para um dia você poder morar com ele na glória celestial. Pense nisso, viu? Vamos agora à conclusão. Conclusão da maravilhosa lição de número 2. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, 1 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22, Jó 2, versículo 10 e também capítulo 19, versículos 25 a 27. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, 4. Pastor Mário. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aí está uma verdadeira conclusão desta lição. Que o teu corpo seja oferecido a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo, que é o vosso culto racional. Que o teu corpo seja para e sirva para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus em total integridade e integralidade. Todo o teu espírito, toda a tua alma e todo o teu corpo, adorando a Deus na beleza da sua magnífica e majestosa santidade. Glorifique a Deus com o teu corpo. Pense nisto. E Deus te abençoe. E lembre-se, não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, rendo-te graças por mais esta preciosa lição. Que possamos, ó Pai, glorificar a Ti com o nosso corpo, oferecendo este corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Ti, que é um verdadeiro culto racional. Ó Deus, que vivamos em santidade, em pureza, em plena comunhão contigo. Desta forma, nosso corpo servirá para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Estenda a tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Todas essas coisas eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com esta linda e maravilhosa igreja, que é hoje a noiva do Cordeiro e na eternidade esposa, e que ansiosamente aguarda a volta do seu noivo, para com ele viver e reinar para todo o sempre. Amém. Amém. Deus, grandioso ser, jamais criado, princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito Supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Era o verbo e o verbo era sublime parte de ti mesmo que fluía. E quando alçaste pelo cosmo a grande esfera, tua
perfeita harmonia. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Deus, na apoteose da verdade, a Via Láctea estendeste no espaço, e aos turbilhões constelações de eternidade tu colocaste em ornamento dos teus passos. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar